boa tarde. Estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia na próxima meia hora aqui na Vibe Mundial. Você sabe, né? Mundial e você, programa diário agora. A partir deste mês de abril, estamos todos os dias às 16h30. E lógico, nosso programa de sábado está mantido às 7 horas da manhã. Tenho o prazer de receber nesta sexta-feira abençoada Rafael Brito. Muito prazer. Muito bem-vindo, Rafael. E prazer, né? Obrigado, estamos nos querido. conhecendo. Verdade. Hoje, com prazer, eu te recebo aqui para a gente falar desta data tão importante que a gente já vem vivenciando durante toda a semana e tem o seu ponto alto no domingo de Páscoa, Exatamente. né? Não é? Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Também uma saudação também para os ouvintes, para quem nos acolhe. Deus abençoe. O Rafael Brito, ele é teólogo, é filósofo, é membro da comunidade Aliança de Misericórdia, doutorando em teologia dogmática e mestre em filosofia, idealizador do Instituto de Estudos São Rafael. O autor trabalha na evangelização, no ensino e através das redes sociais, realiza toda semana lives, está nas mídias sociais como Rafael Brito. Está aqui comigo hoje, pode te acompanhar aí pela vida, né, Rafael? Muito bom. Muito Falei bom tudo certinho aqui? Falou sim. Então tá bom. O Instituto São Rafael, acho que é tão importante a gente falar, né? Porque são estudos voltados à religião, Isso, o Instituto à São teologia. Rafael, por isso que eu sou teólogo, né, e mestre em teologia e filosofia, eu quis trazer tudo aquilo que eu aprendi em Roma, nas faculdades onde eu estudei, nas universidades, para o povo comum. Então, o Instituto São Rafael é uma escola online onde você aprende teologia, espiritualidade. Tudo online. Tudo online. Estamos em casa. É isso aí. Né? Eu não falei, mas ele é autor do livro O Mistério do Anjo da Guarda e O Segredo dos Anjos. Exatamente. Tem mais algum? Ainda não. Ainda não, Por ok. enquanto. Então eu estou falando tá saindo o forno que já o público pode localizar, eu estou checando aqui. Tá bom, vamos falar de Sexta-feira Santa? Vamos falar de Sexta-feira Santa. Vamos falar de Semana Santa. Isso. Hoje é um dia tão especial. Muita gente está em casa, descansando, está almoçando com a família ou está jejuando. Sim. Tem todo um ritual, né, que o catolicismo acabou divulgando, mas que eu acredito que muita gente segue, ou muita gente também deixou de seguir com o passar dos tempos. O que é essa Sexta-feira Santa para você? A Sexta-feira Santa é chamada a Sexta-feira Maior para nós católicos. Sexta-feira, né, da Paixão, né? Exatamente. Não é só os católicos que hoje celebram esse dia. Todos os cristãos do mundo, de todas as várias realidades, sejam católicos, ortodoxos, protestantes, né, evangélicos. Esse dia é o dia em que Nosso Senhor, ele vivenciou a paixão, onde ele se entregou totalmente naquela cruz por amor a nós. Muitas vezes, quando nós falamos de Jesus, nós temos uma grande tendência a olhar para Jesus como alguém que morreu e ressuscitou. Parece ser algo muito automático. Mas a gente tem que voltar um pouco no tempo e olhar para todo esse projeto. Na teologia a gente chama isso de projeto de salvação. Deus, quando criou você, quando nos criou, ele nos criou por um propósito. Esse propósito qual era? Que nós entrássemos em comunhão com ele, estivéssemos na presença dele. E Deus muitas vezes, pela cultura moderna e também por um pouco pelo esse reducionismo que a gente tem às vezes, a gente reduz a Deus a um ser muito poderoso, distante, ou a um Deus que precisa sempre quando eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá e peço para ele por mim, né? Ah, meu pai, me ajude. Só na hora da dificuldade. De fato, quando Deus criou o mundo, né, e aí a gente entende na teologia o mundo visível, que é a nossa realidade, e o mundo invisível, que é a realidade dos anjos, Deus criou essas duas realidades e no meio, o centro dessa realidade, Deus colocou o homem, que somos nós, e os anjos no mundo invisível. Para um propósito, seja o teu anjo da guarda, seja o meu anjo, seja todos os anjos em nós, temos um propósito na vida, do existir, que é estar na mesa com Deus. Deus é como um pai, uma família, né? A doutrina cristã nos ensina que Deus é uma família.
Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é um Deus sozinho que quis viver em si mesmo. Não, ele quis se manifestar. Então, portanto, você tem aqui esse Deus que cria o homem para a sua glória, para estar em comunhão com ele, né? Então, por isso nós vamos ter então aí a narrativa da história de Adão e Eva, que é um modo para poder contar como foi o início da vida humana. E é justamente ali no início da vida humana que nós vemos que Deus ele começa desde o início a colocar as suas mãos sobre a nossa vida. A um determinado momento, Adão, por escolha livre, porque nós somos livres, Deus ele não nos criou para que nós pudéssemos ser como marionetes, né? Não, você foi criado por ele e você pode escolher estar com ele ou não. Então Adão escolheu abandonar o paraíso, vamos dizer assim. Foi livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele vai embora. E é interessante porque em Gênesis capítulo 3 diz algo muito bonito, assim, muito impactante e ao mesmo tempo interessante. O Senhor fala assim para Adão, olha, você agora, enquanto você estava aqui no paraíso, você tinha tudo na mão. Agora que você foi embora, você vai ter que trabalhar o solo, você vai ter que viver e trazer o pão com o suor do teu rosto para casa, e a terra te dará espinhos. Quer dizer, vai ser difícil a vida para você. Mas quando Adão ele sai do paraíso, a palavra diz que ele vai morar de frente para o Éden. Sabe quando, não sei se você já fez isso, eu já fiz isso várias vezes quando era criança. Mamãe, quando às vezes dava uma bronca em mim, eu pegava uma sacolinha e falava, vou embora. Não, nunca fiz. Eu já fiz isso uma vez. Então eu arrumava minha malinha, minha sacola, e falei, vou embora. E eu lembro uma vez que eu fiz isso, eu estava indo embora, e eu olhei pra trás e falei assim, cara, minha mãe não vai falar pra mim voltar pra casa, eu tô indo embora de casa. Eu tinha 7 anos. Só que eu olhei pra trás e eu vi minha mãe, de braço cruzado, me olhando no portão. E eu pensando, nossa, ela não vai me chamar pra voltar pra casa? E eu tava virando a esquina. Na hora que eu tava pra virar a esquina, ela gritou, volta pra casa, moleque! E aí eu voltei. Então é justamente essa a ideia. Adão, ele sai da presença de Deus e vai viver de frente pra Deus. Não é que ele sai da presença. O olhar de Deus sempre estará pro homem. Quando você se desviar, quando você de alguma forma sair do olhar dele, ele vai te chamar de volta. Ele sempre chama. Ele chama a gente de volta. Então, o que acontece nessa sexta-feira? O que acontece nessa sexta-feira é um projeto que, a partir do momento que nós nos perdemos, é a parábola do bom pastor, o Filho de Deus decidiu se tornar homem como nós. E aí a gente viveu toda aquela beleza, né, do Natal, de Deus que se faz homem, toda a verdade do Natal. E agora a gente vê esse Deus se entregando no nosso lugar, assumindo a nossa natureza. Porque por que Deus se tornou homem? Essa é a pergunta que se faz na teologia. Por que ele precisou de se tornar um de nós? E a resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Você é muito mais do que a matéria, muito mais do que as aparências. Você não foi feito por Deus simplesmente para viver essa vida biológica e terminar seus dias aqui. Somos espírito. Nós somos espíritos, mas somos criados para a eternidade. Então, olha que lindo. Você que nos acompanha, você foi feito para viver para sempre. Mas acontece um determinado momento no caminho, nesse percurso que aqui entra o pecado, a falha e pecado aqui. Gente, vamos mudar o modo como a gente pensa às vezes de pecado. Pecado não é só falha ou desobediência. Pecado é errar o alvo, é você... A palavra em grego de pecado se chama harmaten, que significa enfermidade. É uma enfermidade na alma. Uma enfermidade na alma que você pode colocar todo tipo de remédio e nunca vai dar certo. Existe só um remédio que cura você. E esse remédio é o próprio Deus. Que não administra algo, vamos dizer assim, tipo uma pomada. Não, é Ele mesmo. É aquilo que nós falamos, que os padres antigos da igreja diziam, que essa ferida do pecado, ela na verdade ela só é curada porque Deus se derrama sobre ela. Ele é um dom totalmente sobre a nossa ferida maior da nossa vida. Então, chega então o ápice desse amor. O que está acontecendo hoje, nessa sexta-feira? Nós estamos celebrando o amor. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho por nós. E esse Filho que se entrega por nós, no nosso lugar, é para a gente poder voltar para casa. E quando acontece essa Sexta-feira Santa, anualmente, inclusive em datas diferentes, é para lembrar todo esse processo para a gente. Todo esse processo. Que a gente precisa voltar para esta casa e ficar de frente com Deus. Exatamente. Essa é a mensagem? Essa é a mensagem maior, assim, que nós podemos dizer nessa sexta-feira, que o Senhor morre por nós
Porque qual que é o maior inimigo do homem? Qual é? Se você perguntar para um cristão, pode ser que um cristão pode dizer, é o demônio, é Satanás, é o mal. O maior inimigo nosso é a morte. É. Você não pode evitar a morte. Os inimigos você até pode. Os espíritos malignos você pode até fazer uma oração para eles irem embora. A morte não. Então, veja, a morte é o nosso maior inimigo. Deus nos amou tanto que ele decide passar pela experiência de morte para que dentro da morte ele abrir uma porta para ninguém mais fechar. Por isso que quem morre hoje em Cristo não morre mais, na verdade. Então, como eu dizia, você não foi feito simplesmente para poder viver os seus dias e terminá-los aqui nessa terra. Parece que a natureza, a biologia nos determina isso. Por isso que Deus assume então essa natureza frágil, para que você possa, ao passar pela experiência de morte, saber que você vive para sempre. Ele vive? Ele vive. Essa é uma mensagem lindíssima, Ele né? vive. E nós, ao mesmo tempo, temos um receio quanto à morte, por não conhecer, não saber o que acontece. Naturalmente, nós somos feitos para a vida, né? Não é? Então a gente não quer morrer, é lógico, o corpo não vai querer morrer. A gente vai fazer... O nosso psicológico em relação à morte é algo traumatizante. É a mente. É a mente. Só que, durante o processo da vida, se você, por exemplo, fala para um jovem, você quer morrer? Ele fala, não, eu tenho toda uma vida para viver. Mas se você pergunta para um velho já de 85 anos, que já viveu tantas coisas na vida, ele vai falar para você, olha... Ele já fala da morte de uma naturalidade maior do que um jovem ou de alguém que está vivendo no ápice da sua vida, né? A morte hoje para nós, e essa sexta-feira isso, a morte de Cristo matou a morte em si. A morte de Cristo vence esse maior inimigo nosso. E, portanto, São Francisco de Assis ele vai chamar a morte de nossa irmã. Querida irmã, né? E ele fala, no último momento da sua vida, ele começa a cantar o Cântico das Criaturas. Ele começa a dizer, irmã, a porta está aberta, venha me buscar, porque assim você vai me levar para o meu Senhor. De fato, então, Jesus ele faz esse processo. Ele desce dos céus, ele se esvazia a si mesmo para se tornar um de nós. Para que daqui nós possamos voltar de novo para a casa do Pai. Por isso que você tem anjo que te acompanha, porque os anjos do céu, eles estão aqui para lembrar a gente que a gente não pertence a esse mundo. A gente está de passagem. E a gente vai falar num próximo programa a respeito disso, para a gente entender toda essa nossa conexão com os anjos. Exatamente. Né? Porque é um mundo celestial à parte, né? Exato. É muito à parte. Mas que lindo esse significado da Sexta-feira Santa e também da Páscoa, né? Isso. A Semana Santa, começando no Domingo de Ramos, também tem um significado bastante importante, né? Tem sim, porque começa com Jesus entrando em Jerusalém, né? Jesus, 6 dias antes da sua paixão, ele vai a Jerusalém. E em Jerusalém, Jesus ele começa a falar sobre o que vai acontecer com ele e a respeito da realidade, do modo como o povo estava vivenciando o seu jeito de conviver com Deus. Ele já sabia o que ocorreria. Já. E ele vai anunciando para os discípulos, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, olha, eu estou subindo a Jerusalém, vou morrer lá. Só que o que acontece? No domingo, Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. É muito bonita essa história, porque o jumentinho, ele representa justamente essa humildade. Normalmente, no Império Romano, um rei, quando entrava majestosamente, entrava no cavalo. Não, Nosso Senhor entra no jumentinho para demonstrar essa humildade. Ele não veio para ser o rei como muita gente pensava naquele tempo, que deveria revolucionar tudo. Jesus ele não veio revolucionar uma sociedade, ele veio revolucionar os corações. Qual que é a grande revolução que Jesus realiza no mundo? E por isso que a gente vai ver que existe o mundo antes e depois de Cristo. Foi dividida a história, né? Ele mudou a história por quê? Porque é no meu coração, é na minha vida, é no meu jeito de viver, que ao receber essa mensagem que transforma a minha vida, aí sim eu posso transformar a sociedade. Porque se Jesus ele somente fosse um líder político, como muitos querem colocar, ele não teria a força que ele tem. Porque a mensagem dele transformou vidas e transforma até hoje. E uma pessoa que segue as mensagens e a vida de Jesus, ela é uma pessoa melhor. Ela é uma versão melhor de si mesma. Ela pode se tornar uma pessoa melhor também para os outros. Então essa é a revolução do coração, do amor. Então a gente tem isso aqui na Sexta-feira Santa. Nosso Senhor ele falece, ele morre, ele é torturado, né?
ele vive algo terrível, ele enfrenta a morte e morre. E aí domingo ele ressuscita. Por que que Cristo ressuscitou? Primeiro, para demonstrar que em Deus tudo aquilo que parece ser perda é ganho, na verdade. E ele ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, nada faria sentido a gente estar falando dele aqui agora. Não teriam passado esses 2000 e tantos anos. Exatamente. Da mesma forma com que passaram. Exatamente. Essa sexta-feira é o dia em que alguém se importou comigo. Essa sexta-feira é o dia de lembrar que, independente de qualquer coisa que você possa passar na tua vida, que você vivencia, talvez possa ter sido abandonado por alguém, né? Eu faço um trabalho nas redes sociais, no meu canal no YouTube, todos os dias com a minha esposa. E o tanto de mensagem que a gente recebe, sobretudo nesse tempo, né, de pessoas sozinhas, nesse tempo de pandemia, muita gente faleceu. Eu acompanhei muitos casos de pessoas que estão até agora traumatizados com a realidade de pandemia. Essa escola minha, nós temos alunos, eu perdi 18 alunos de Covid. Nossa. O ano passado. Então, às vezes eu ligava, porque eu tenho esse relacionamento pessoal com eles, e quem atendia era o filho ou o marido, olha, faleceu de Covid. Eu vivi junto com o povo essa dor. Então você começa a pensar, cara, morreu mais de 600 mil pessoas no Brasil, só no Brasil, né? De Covid, sem falar as outras mortes que acontecem, que são muito mais que isso. E aí? E aí? Meu irmão que faleceu de Covid ano passado, meu irmão mesmo, que faleceu ano passado de Covid. Eu nunca mais vou encontrar com ele? A morte, então, o amor que eu tenho por ele acabou? Um dia nós nos encontraremos. Exatamente, é isso que acontece no domingo. O domingo é a chancela desse encontro. O domingo é para dizer o seguinte, o domingo da ressurreição não acabou no túmulo. A gente vai continuar a nova história. O túmulo é mais uma morada. É mais uma morada. É mais uma morada. É um novo nascimento. E é tão bom a gente ter este conhecimento, essa sensibilidade para falar da morte e para falar dessa data, porque dá uma esperança daqui para frente também. Daqui para frente, de você encontrá-los, e aqui entra algo que muita gente não consegue, talvez não conheça a respeito da doutrina católica, que é o quê? A comunhão dos santos. A comunhão dos santos para nós é algo real, vivo, verdadeiro, concreto. Eu posso ter alguém no céu que intercede pela minha vida, que me acompanha, que reza por mim, que não vai embora. Então, essa pessoa que faleceu, meu irmão Lindomar, que faleceu em 2021, eu, quando estou com dificuldade, eu peço a Jesus de poder falar com o Lindomar comigo. Interceda, né? Interceda por mim. E ele sabe daquilo que também a gente está passando. Quer dizer, Jesus, ele fez isso. A partir do momento que Nosso Senhor, ele se encarna, ele traz o céu na terra. Então não existe mais distância. Nós estamos aqui conversando sobre isso aqui, existe um mundo espiritual nesse lugar. Com certeza. Existe a realidade dos anjos, existe a realidade do Senhor que está aqui, que está escutando conosco e feliz da gente falar dele nesse dia. E ao mesmo tempo, todas as pessoas que faleceram, aqueles que se foram, eu posso entrar em comunhão com eles através dessa vida que Jesus passa para mim. É uma data especial nesse sentido. Muito especial. E cada um de nós, dentro da tua realidade, fazer esse contato. Exato. É uma comunhão dos santos. Comunhão dos santos. E simples, né? Simplíssimo. Onde a gente pode entrar em contato com qualquer ente querido. Exatamente. Que um dia vai nos receber, né? Exato. Não, e disso ninguém vai escapar. Ninguém escapa. Uhum. Contar uma história para você que aconteceu esses dias, o ano passado. Um tio nosso, tio Luiz, eu sou casado com a Lília, né? E a Lília, ela tem os tios e entre os tios tem uma tia, a tia Demétria, que há 40 anos atrás faleceu de câncer. Então o tio Luiz teve que levar todos os filhos, criou os filhos, ele não casou, maravilhosa a vida dele. E ele ficou doente e eu fui no hospital para poder orar por ele, porque ele estava já terminando seus dias. Quando eu chego lá, o Tonho me conta, Rafa, ontem à noite o pai fez um negócio aqui porque o pai estava bem ruim. O pai falou assim, ó, a Demétria aqui, ó, tá aqui no quarto aqui, esperando eu, tô falando pra mim com ela. Vou com ela não, tipo. E de fato ele faleceu depois, no dia seguinte. Ela convenceu ele? Por quê? Porque é isso. Jesus, ele traz essa realidade, sabe, minha irmã? Que não existe mais barreiras entre a realidade invisível e visível. A gente não vê, às vezes não escutamos,
pode até nem sentir, não tem problema. Não, a realidade invisível, a realidade celestial, ela existe independente de você crer ou não, ela está aqui. Então é isso. A morte, ela é só, hoje para nós, ela é só uma passagem. Nós somos... A nossa alma, o nosso espírito são preparados aos pouquinhos para desligar da matéria e voltar para a real casa, né? Exato. Aí entra algo muito importante para nós. Nós, no creio que nós professamos, nós cremos na ressurreição da carne. Então, porque o ser humano, ele é feito de espírito e matéria. Essa matéria que deveria ser jogada ao pó, terminar aqui os dias, né? Nós temos um problema no mundo ocidental porque os gregos, eles nos incutiram isso, que era mais importante cuidar da parte interior do que da parte exterior. E de fato não é assim. Hoje a gente entende, a ciência também nos ensina, que nós somos seres compostos, íntegros. Eu não posso só cuidar da minha alma. E aí? Como é que eu vou fazer com o corpo? E ao mesmo tempo não posso só cuidar do corpo, ser um hedonista. Eu preciso também cuidar das duas realidades. De fato, então, Jesus, ao assumir um corpo de carne e osso como o meu, ele eleva essa realidade à divinização. Tanto que hoje no céu, quem está no céu hoje? A quem nós adoramos, nós cristãos adoramos com todo o nosso coração, nosso Senhor Jesus. É um Deus feito homem. Então existe um Deus que carrega carne, osso e sangue. Tem um coração. O Deus cristão tem um coração que arde de amor por você. Que tem sentimentos. Que te ama. Então veja, nós iremos ressuscitar também nesse corpo. De alguma forma. De alguma forma. Com certeza. Está quase terminando o programa. Existem algumas práticas religiosas para esta data, né? Sim. A gente está bem no finzinho mesmo. Eu falei do jejum lá no comecinho. Isso, o jejum ainda é bastante... É a abstinência de carne. Também, isso, é. Pode ser um jejum completo, como pode ser só abstinência de carne. Isso, abster de carne. Que tem o seu significado, né? Tem o significado porque a carne, isso é algo muito antigo, isso aí, essa tradição começa já no primeiro século, no ano 100 mais ou menos, então há 1900 anos atrás, entre os cristãos. Eles não comem carne vermelha, para poder lembrar, porque tem o sangue, né? Então lembramos que o símbolo de Jesus é um símbolo aí religioso, é o cordeiro, né? Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não se come carne nesse dia porque de fato para lembrar, é uma mortificação para lembrar justamente essa realidade que Deus se fez carne e ele se entregou para nós hoje. Na verdade o jejum, as pessoas pensam que o jejum é somente algo de você se abster de algo, de fazer aí uma penitência. Não, o jejum ele é muito mais que isso. O jejum ele é uma disciplina para o nosso corpo, para a nossa alma, para nos redirecionar naquilo que nós temos que estar, aonde nós devemos estar, né? No nosso lugar. Então eu não como carne de sexta-feira. O pessoal faz a bacalhauada, né? Come peixe, faz, tipo, de sexta-feira santa, às vezes o povo deveria fazer um pouco mais de jejum, de lembrar dos pobres, a gente faz aí uma festa em casa. E não é errado não, viu? Pode ficar tranquilo, isso aí é uma tradição do Brasil. Mas é isso, o jejum ele tem esse significado maior de lembrar da essência. Nós não somos só matéria, só biologia, nós somos também espirituais. E a gente tem a obrigação de cuidar desse corpo, exatamente, né? Da melhor forma possível. É isso aí. O programa realmente está terminando. Eu quero que você deixe uma mensagem pra gente. Já deixou tantas, né? Seria até uma redundância eu falar isso. E para ter contato com você, com o teu trabalho, te acompanhar, quero que você convide o nosso ouvinte. Então você pode me acompanhar pelo canal do YouTube, Rafael Brito. Ali no meu canal eu tenho todos os dias, às 22 horas, o Poderoso Terço dos Anjos, que eu e minha esposa rezamos juntos, tem muitas graças acontecendo. E todos os dias eu posto também aquilo que eu chamo de palavra de fogo, uma mensagem para você começar seu dia bem. A mensagem que eu deixo nessa sexta-feira para você é: Deus te amou, Deus te ama, Ele não desiste de você. Se você por algum momento se esqueceu, pare tudo que você está fazendo agora, faça a sua oração, porque Ele te amou tanto que Ele se entregou por você. E o sangue de Jesus é capaz de transformar a tua vida. Que Jesus ele possa te encontrar nesse dia através dessa rádio, também abençoar, né, a sua vida também, que me entrevistou aqui, a sua família e todos aqueles que são aqui ouvintes da rádio. Deus abençoe a tua vida.
Deus abençoe a todos nós. Amém. Muito obrigada, viu? Adorei essa entrevista, achei que foi bem reflexiva, trouxe muita informação pra gente num dia tão importante. Como eu disse no começo, não interessa qual a tua religião aí do outro lado. A mensagem de Deus cair para todo mundo. Exatamente. Né? E essa semana a gente acaba recebendo isso com uma graça maior. Verdade. Obrigada, viu, Obrigado Rafael? Você, querida. Deus abençoe. Rafael Brito, meu entrevistado de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o Jornal da Boa Notícia. E amanhã, às 7 horas da manhã, tem Mundial e Você. Segunda-feira, 16h30, também estaremos aqui. Um grande beijo e até lá.